Olá, hoje estaremos estudando o tema Os Apóstolos e a Lei, lição número 11 do nosso manual de estudos, que é a lição da Escola Sabatina. Quando falamos dos apóstolos, eu queria começar a lição dando uma dica para você que é professor. O programa aqui é dicas, subsídios para os professores. Classe de professores online. Qual é a minha dica? É que você, com antecedência, convoque 5 pessoas da sua unidade. Cada uma delas vai ser um personagem. Alguns são tímidos, não gostam de aparecer, então você não precisa que eles fiquem em pé, nem que coloque terno e gravata para ir lá para a classe da sua unidade. Pode ser ali normalmente sentados mesmo. Mas se quiserem ficar em pé, tudo bem. Você nesse dia não vai passar a lição. Você vai repartir a lição com eles. Cada um vai ser um apóstolo. E vai falar um pouquinho sobre o que aquele apóstolo pensava sobre a lei de Deus. Então, esse é o tema da lição dessa semana. E o primeiro apóstolo, a primeira pessoa que você vai escolher é o apóstolo Paulo. E aí você poderá fazer 2 perguntas para ele. Primeiro, ele era contra ou a favor da lei de Deus? Aparentemente, ele era contra. E o texto é Romanos 3:28. E o texto de Romanos 3:28 diz assim que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Então, aparentemente, Paulo era contra. Então, você poderá ler esse texto e conversar um pouquinho sobre esse assunto. Aparentemente, ele era contra. Por outro lado, Romanos 3:31, o mesmo apóstolo Paulo diz na sequência o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, agora parece que ele é a favor. Então, cria um problema, né? De um lado, parece que Paulo era contra a lei, e de outro lado, parece que ele era a favor. E qual é a solução de tudo isso? A solução para essa aparente contradição é Romanos 3:20, quando ele diz que agora ele coloca exatamente para que serve a lei. Ele fala da função da lei. Romanos 3:20 diz assim, que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, em Paulo parece que temos 2 pessoas, um que é contra a lei e um que é a favor da lei. Mas como é que a gente faz a síntese disso tudo? Juntando as 2 coisas e dizendo o seguinte: para Paulo, ele entendia que a lei era errada quando era usada para a salvação. Por isso que ele diz que ninguém é salvo independente das obras da lei, é salvo pela fé. De outro lado, ele dizia, nós temos que confirmar a lei. A lei é santa, justa e boa. Olha, parece uma contradição, mas não é. É que ele estava falando aqui da lei dentro do seu devido valor, da sua importância, da sua função, que era mostrar o pecado. Se nós entendemos a lei como alguma coisa que mostra o nosso pecado, ela é santa, justa e boa. Mas quando entendemos a lei para a salvação, querendo nos salvar através da lei, nós estamos, logicamente, errados e estamos perdidos nesse caso, ok? Então, o primeiro personagem é Paulo. Então, você vai introduzi-lo na sua classe e vocês vão discutir esses assuntos com ele ali. Ele vai estudar antes, vai estudar esses textos antes e tal, e essa argumentação. O segundo personagem é Pedro, né? E como é que Pedro se relacionou com a lei de Deus? Não é? Muito interessante. Em primeiro lugar, Pedro foi tão fiel à lei que ele foi fiel, por exemplo, na lei de saúde lá do Velho Testamento. Não é? Ele não quis comer coisa comum imunda naquele episódio de Atos capítulo 10. Não é? Quiseram que ele comesse animais imundos ali no sonho que ele teve, na visão que ele teve. Ele disse, Senhor, eu jamais comi coisa alguma comum imunda. Só que, claro, ali ele não estava entendendo. Aquele assunto tinha a ver não com comida ou bebida, mas que aqueles animais que desceram no lençol representavam os imundos no sentido de serem os gentios, que não eram judeus. Era simbólica aquela visão. Né? Mas mesmo assim fica claro que o apóstolo Pedro era um homem fiel à lei de Deus. Ele não desobedeceu nem as leis dietéticas, as leis de saúde que faziam parte da lei de Deus, ok? E segundo Pedro 3, verso 2, é um verso que nós podemos ler com a nossa classe, também entendemos, letra B sobre Pedro, é que ele mandou guardar os mandamentos, ok? O terceiro personagem agora é o apóstolo João, né? E João tem vários textos, e eu destacaria aqui primeiro João 2, versos 3 a 6, quando o apóstolo João diz que nós devemos guardar os mandamentos de Deus, e os mandamentos de Deus não são penosos. Então, esse é um personagem também para você discutir. O quarto personagem é Tiago, não é? E esse você já conhece o texto que você poderá ler com a sua classe, e a pessoa escolhida poderá ler, que é Tiago, capítulo 2, não é? É a famosa equação do 10 menos 1 igual a 0, ou seja, qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, o quarto personagem é Tiago. E o quinto e último é Judas. Não é o Judas Iscariotes,
mas é Judas, irmão do Senhor, não é? No verso 4, que só tem um capítulo no livro de Judas, ele fala sobre os desobedientes. Mas se é desobediente a quê? A lei de Deus. Então, todos os apóstolos, esses 5 apóstolos, eles se relacionaram com a lei de Deus de forma favorável. Então, você não vai encontrar nem em Jesus, nem os apóstolos, alguém que mande transgredir a lei de Deus ou que assim o faça, ok? Então, eu terminaria a lição desafiando a minha unidade com a seguinte pergunta: qual é a minha relação pessoal com a lei de Deus? Qual é a minha relação? Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, a pergunta é assim: como é que eu estou me relacionando com a lei de Deus? Não é? Embora ela não me salve, estou eu guardando a lei como prova de que eu já estou salvo por Jesus? Porque se eu sou um transgressor, eu não estou salvo. Não é? Pense nisso e a gente se encontra aqui nesse canal.